Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje teremos mais uma aula de Cálculo 2. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Neves e o tema da nossa aula de hoje será matriz hessiana. Tá? Uma matriz hessiana é aquela matriz montada a partir das derivadas mistas de segunda ordem, de uma função que tem duas ou mais variáveis. Então a ideia basicamente é a seguinte: você vai pegar uma função que tem n variáveis, pode ter 2, 3, 4, 20, não importa. E você vai montar uma matriz 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 20 por 20, tá? Que vai ser a ordem. E você vai colocar aqui, por exemplo, a derivada de f com relação a x e x1 e x1 de novo. Aqui, com relação a x1, x2, com relação a x1 na primeira e x3 na segunda, e assim sucessivamente. Tá? O que essas colunas e essas linhas vão ter em comum? Tá? Todo mundo que está na primeira linha foi derivado no início com relação à primeira. Todo mundo que está aqui foi derivado a primeira vez com relação a x2. Todo mundo que está aqui com relação a x3, e assim vai. Agora, todo mundo que está nessa coluna aqui foi derivada a segunda vez com relação a x1. Aqui foi derivada a segunda vez com relação a x2. E assim sucessivamente. Tá? Falando a grosso modo, assim, tentando explicar o conteúdo, não é nem... Pode parecer um pouco difícil, mas na verdade é muito simples de calcular. Depois que você pega a prática, você vai ver que é muito fácil, tá? Só para a gente contextualizar aqui, a matriz hessiana foi criada no século XIX pelo alemão Ludwig Otto Hesse, tá? Que a chamava de determinantes funcionais. Tá? A hessiana de uma função de n variáveis é sempre uma matriz quadrada n por n. A quadrada é porque tem o mesmo número de linhas e colunas, e descreve a curvatura local da função f. Tá? Como ela trabalha com o conceito de curvatura, é importante utilizar para estudar, por exemplo, concavidade, que pontos que a superfície é côncava, que pontos que a superfície é convexa, e assim sucessivamente. Tá? E principalmente em problemas de otimização, onde a gente tenta achar o ponto de máximo ou de mínimo de uma certa superfície. É o ponto mais alto ou mais baixo de uma determinada região. Tá certo? Tá, então o que significa? O seguinte, se eu tiver uma função de duas variáveis, onde eu vou chamar aqui de z igual a f de x e y, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui, primeiro, as derivadas de f com relação a x e depois a derivada de f com relação a y. Dessa primeira derivada, eu vou poder calcular a derivada de x e a derivada de xy, porque eu vou pegar esse cara que já foi derivado com relação a x e derivar mais uma vez, agora com x de novo, ou vou mudar para y. E aqui, eu vou pegar a derivada de y e eu posso derivar esse cara com relação a x, ou eu posso derivar esse cara com relação a y novamente. O que eu tenho que fazer é pegar essas derivadas mistas de segunda ordem e montar na matriz. Então, todas as derivadas que começaram com x vão vir para a primeira linha. Então, aqui eu vou ter f de xx, aqui eu vou ter f de xy. Todo mundo que começou com y vai me dar a segunda linha. Então, aqui eu vou ter f de yx, que é esse primeiro, e aqui f de yy. Repara que eu falei para vocês, olhando para a primeira linha, todo mundo teve a primeira derivada em x. Olhando para a segunda linha, todo mundo teve a primeira derivada em y. Olhando para a primeira coluna, todo mundo teve a segunda derivada em x. E olhando para a segunda coluna, todo mundo teve a segunda derivada em y. Que foi aquela explicação que eu falei lá na frente para vocês, certo? Tá, e como é que ficaria no caso de três variáveis? Se eu tivesse uma função f de x, y, z, tá? Em vez de fazer todas as derivadas, eu já posso vir direto para a montagem. Então, a primeira linha serão todas as derivadas que começaram com x. E são três, porque são três variáveis. Então, eu vou ter f de xx aqui, aqui eu vou ter f de y,
f de y, f de z, f de z, f de z. Aí agora, nessa coluna, eu vou derivar todo mundo com relação a x. Nessa coluna, eu vou derivar a segunda vez com relação a y. E nessa coluna, eu vou derivar a segunda vez, a segunda derivada, com relação a z. E aí eu vou encontrar a tal da matriz hessiana 3 por 3. 3 linhas por 3 colunas, porque como eu tenho 3 variáveis, n é igual a 3, a minha matriz tem que ficar sempre n por n, de acordo com a quantidade de variáveis. Bom, então é isso. O que a gente vai fazer agora? Resolver alguns exemplos, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou dando uma função, z igual a y ao cubo, raiz de x, mais 2x é elevado a y, e eu quero montar a hessiana. Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui, eu vou ver que essa função ela tem duas variáveis. Ok? Então, eu vou primeiro calcular a derivada de z com relação a x, que vai dar o quê? Derivada de raiz, a raiz desce dobrando, isso vai dar y ao cubo sobre 2 raiz de x. Aqui, derivada de x é 1, vai dar mais 2 exponencial de y. Tá? Partindo dessa derivada, eu consigo calcular outras duas, que é a derivada de xx e a derivada de xy. Vamos lá? Vamos derivar isso aqui novamente com relação a x. Tá, esse x que está aqui embaixo, ele equivale ao quê? A meio, certo? Menos meio. Vou anotar aqui em cima para ficar bem claro, ó. Como é que eu derivo 1 sobre 2 raiz de x? Essa derivada é a mesma coisa que x elevado a menos meio sobre 2. Vou botar aqui. Derivando isso aqui, o que eu vou ter? Derivando potência, o menos meio vem para frente, vai dar menos meio, que multiplica, repete o 2 aqui. Eu vou tirar 1 daqui, então vai dar x elevado a menos meio com menos 1 vai dar menos 3 meios, que é menos 1,5. Isso aqui, na verdade, vai dar o quê? Negativo, embaixo vai dar 4, e x elevado a menos 3 meios. Isso vai descer, então vai dar o quê? 1 sobre 4 raiz quadrada de x ao cubo. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou repetir o y ao cubo, mas eu tenho que trocar o sinal, e aqui vai ficar 4 raiz quadrada de x ao cubo. A exponencial não tem x, então quando eu derivar, ela vai dar zero. Agora, olhando para cá e derivando com relação a y. Derivada de 3y ao cubo, de y ao cubo é 3y ao quadrado, repete o 2 raiz de x, mais derivada de exponencial ela mesma. Tá? Então eu consegui aqui achar as derivadas de segunda ordem que começam com x. Tá? Agora eu vou calcular a derivada parcial com relação a y. Vou vir aqui para cima e vou derivar. Tá? Então, derivando aqui vai dar 3y ao quadrado, repete o raiz de x, mais repete o 2x e derivada da exponencial de y é ela mesma. Ok? Daqui eu vou partir para o cálculo de zy com relação a x e y. Tá? Então vamos lá. Derivando isso aqui com relação a x, o raiz de x desce dobrando. Então isso aqui vai dar 3y ao quadrado sobre 2 raiz de x. Derivando com relação aqui, x, 2x vai dar 2. Repete a exponencial. E derivando com relação a y, o 2 vem para frente, isso aqui vai dar 6y raiz de x. E essa outra parte mantém, porque 2x é constante para y, e derivada de exponencial é ela mesma, tá? Então eu vou conseguir aqui o que eu queria,
que era calcular as derivadas parciais de segunda ordem do z, ok? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso montar a minha matriz hessiana. Tá? Como eu tenho uma função de duas variáveis, eu vou ter que montar uma matriz 2 por 2, certo? Aonde na primeira casa eu vou colocar aqui menos y ao cubo sobre 4 raiz de x ao cubo. E esse cara vai para a segunda casa, que é 3 y ao quadrado sobre 2 raiz de x mais 2 exponencial de y. E eu vou usar essas derivadas para fazer a minha segunda linha. Então aqui eu vou ter 3y ao quadrado sobre 2 raiz de x mais 2 exponencial de y. E na segunda casa, 6y raiz de x mais 2x exponencial de y. Então essa é a resposta que eu estava procurando, né, para poder montar a minha matriz hessiana. Tá? Então, basicamente é isso. Ele é bem simples de calcular, tá? Não tem muito mistério. Aqui nesse exercício, o que foi chato foi tirar essa derivada da raiz quadrada embaixo, a gente teve que lembrar um pouquinho. E de resto, as derivadas ficaram bem simples, tá? Então é isso aí. Vamos continuar já já com o próximo vídeo.